Nossa presidente para fazer a abertura da noite do último dia desse quarto ciclo da literatura de Juiz de Fora. Com você, Ceci. Boa noite a todos, queridos acadêmicos da JL e demais participantes do nosso quarto curso de literatura de Juiz de Fora. É com muita alegria e, ao mesmo tempo, já com saudades desse curso tão brilhantemente organizado e que hoje nós vamos ter a fala da nossa declamadora oficial, essa memória impressionante da Angelina Nardi. Então, vamos ter um fecho aí brilhante, tenho certeza. Vou fazer a minha audiodescrição, como é de praxe. Eu sou uma senhora idosa, de óculos, cabelos grisalhos, pele clara, batons vermelhos. Tenho ao meu redor uma estante com livros de um lado, um armário ao fundo, e estou no meu ambiente de trabalho aqui à frente do computador, mas usando o iPad. Então, boa noite a todos. Com a palavra, para seguir da sequência reunião, Marisa, por favor. Retorno a minha fala de boa noite a todos. Eu estou num ambiente especial, vejo ao fundo a Torre Eiffel, estou no meu apartamento de Paris, e essa noite eu tenho a honra de falar com vocês. Óbvio que é uma brincadeira, esse fundo foi o nosso técnico, Frazão, que me ensinou a brincar de cada hora estar no lugar. O que é o lugar? O lugar onde tudo acontece, é onde tudo inicia, diz Antoine Compagnon. Então, aqui onde tudo inicia, nós vamos falar de Paris, a propos de Nardi, não é? Vamos falar daqui sobre os Nardi. Mas gostaria, antes de dizer que eu sou clara, como sempre, de batom vermelho, óculos grandes, cabelos pretinhos, tez clara, uma echarpe, essa aqui é parisiense, eu tinha que pôr uma echarpe parisiense para ver essa noite, um casacão de frio, morrendo de frio, mas feliz que estou no meio de vocês. Feliz também, que eu até já solicitei ao Frazão, por estarmos finalizando mais um ciclo de trabalhos junto à Academia Juiz Forana de Letras e todos vocês que tiveram a delicadeza de estar presente conosco. E uma coisa que eu acho muito importante que tem que ser destacado, a presença contínua de vocês. Eu solicitei ao Frazão que colocasse aqui na tela o que nós fizemos até hoje nesse ciclo. Na abertura, Leila e eu falamos sobre literatura de Juiz de Fora no dia 11/4. Hoje já estamos no dia 6 de junho. No dia 18/4, José Geraldo Heleno nos apresentou Rodrigo Barbosa, com a presença do Rodrigo aqui. 25/4, o querido Wagner Lacerda nos mostrou Murilo Mendes com muita grandeza. No dia 9/5, nada mais, nada menos do que o Tadeu, Arlindo Tadeu Hager, apresentando quem? João Rangel Coelho, com toda a sua memória, recuperando tantas trovas maravilhosas para nós. No dia 16/5, nossa querida Beth Saqueto nos iluminou, mostrando uma Lourdes Abreu que alguns pontos eu nem conhecia, e de Lourdes eu fui monitora, trabalhei com ela, foi do meu departamento, foi muita alegria conhecer coisas lindas da Maria de Lourdes Abreu de Oliveira. No dia 23/5, Josiane Neto, a nossa colega, que é aldravanista, nos trouxe Rubem Fonseca, de uma capacidade crítica de uma professora incontestável, que soube trazer o melhor de Rubem Fonseca para nós. E hoje, aí diz 30/5, mas virou dia 6 de junho, temos Monsenhor Nardi, que foi organizador da Diocese de Juiz de Fora, um sacerdote, professor, jornalista e poeta, que ela vai nos explicar mais, apresentado pela nossa grande dama, Angelina Nardi. Bem, quem é Angelina Nardi? Angelina Nardi é Angelina Otomari Nardi Abud. É, como diz a irmã Glaé, ela me propiciou um PDF apresentado pela irmã Glaé quando ela assumiu a Academia Municipalista de Letras de Juiz de Fora,
A irmã Glaé disse que Angelina Nardi é aquela que, ao dar entrada à academia, já mostrou a sua inteligência, brilhantismo e dinamismo invulgar. E já a considerou, desde aí, a declamadora, literata e poeta. Ele falou poetisa, eu falo poeta. Bem, Angelina Nardi é natural de Bom Jardim de Minas e revelou desde criança esse seu talento de declamadora, que certamente essa noite teremos o prazer de ouvir. E é muito interessante que a Angelina estudou no colégio, que era o grupo escolar Monsenhor Mariano, e que posteriormente passou a chamar como Monsenhor Nardi. Mas desde os 10 anos, é muito bonito lembrar que a Angelina esteve no Colégio Stella Matutina. Colégio esse que virou um livro maravilhoso da Angelina, que ela não colocou na bibliografia e que eu acrescentei esses dados, que eu achei que era importante vocês saberem. Ela é formada em língua portuguesa, letras, pedagogia, especialista em administração escolar, didática, psicologia da educação, estrutura e funcionamento do ensino, e tal como ela me mandou, professora, declamadora, poeta, inspetora de ensino, escritora, e recebeu inúmeras menções honrosas, diplomas e homenagens que marcaram sua história. Dessa forma rápida, nós apresentamos um grande nome. Com vocês, Angelina Nardi, logo após sua audiodescrição. Boa noite a todos. Minha audiodescrição é Angelina Nardi, meu nome. Estou de blusa cor-de-rosa, de colar de pérolas, para brindar os meus colegas da academia, porque aparecer mal arrumada é desprestigiar a quem a gente visita. Então, aqui estou com toda alegria e agradecimento para expor a minha palestra. A palavra já é minha, Mari? Sim, querida, com você. Com você. Boa noite a todos. Minhas primeiras palavras são de agradecimento. E começo por agradecer a presidente Ceci Barbosa Campos a dedicação na direção de nossa academia Juiz Forana de Letras. Aqui está uma presidente em nossa academia que vê e intui, lê e adivinha, observa e compreende, impulsionando sempre os acadêmicos para a perfeição e a multiplicação de seus conhecimentos. Obrigada, Ceci. Agradeço ao vice-presidente Arlindo Tadeu Agem, nosso grande mestre das provas. E a ele peço, não deixe que se apague a chama desse ideal sagrado que em sua vida de poeta arde e flameja. Marisa Tibon, tu te tornas responsável por quem cativas. Tu te tornas eternamente responsável por quem cativas, diz o Pequeno Príncipe. Não sei se admiro suas características de mestra ou se contemplo suas qualidades de amiga e diplomata.
Sei que todos nós, confrades e confreiras, queremos nos refletir na sua figura ímpar de educadora para podermos, com consciência e esperança, entregarmos-nos à literatura maravilhosa que os seus conselhos e a sua orientação nos atiram. Pétissa, professora querida, gostaria de apresentar agora um homenageado presente, vivo, como você o fez em sua belíssima explanação com Maria de Lourdes Abreu. Contudo, o tempo não para e meu homenageado, depois de cumprir sua missão terrena, há muito já se foi. Não o conheci, infelizmente. Tive, sim, muito trabalho em conseguir os documentos e fotos que apresentarei, mas encontrei grande receptividade nas sábias pessoas que procurei, a saber, Dr. Roberto Dille e o Wilson Cid, que, por seus grandes conhecimentos e prestígios, dispensam apresentações. Monsenhor Luiz Carlos de Paula, nosso estimado vigário-geral, que me apontou o caminho do Arquivo Diocesano de Juiz de Fora, onde o passado histórico se encontra cuidadosamente preservado. Elaine de Freitas Gomes, diretora do Arquivo Diocesano de Juiz de Fora. Elione Guimarães, diretora do Arquivo Histórico de Juiz de Fora. Luciana Viana Assunção, diretora do Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana. Vanderlei Dornelas Tomás, nosso confrade e grande historiador de Juiz de Fora. E minhas filhas, Cláudia Tereza, Luciana e Noêmia, que foram a campo pesquisando documentos. Que Deus abençoe a todos. Falemos, então, sobre Monsenhor Nardi. Frazão, por favor. Ele não está meu delicado. Olha aí. Entendeu? E a Mariana, adjunto de Dom Silvério, exerceu cargos com excelência exemplar. Ele vai voltar. Nossa, gente! Domício de Paula Nardi nasceu em 1885, em São Domingos da Bocaina, município de Lima Duarte. Em Bom Jardim, conheceu Dom Silvério, que o convidou a ingressar no seminário de Mariana, onde foi ordenado sacerdote. Continuou seus estudos em Roma, mas voltou ao Brasil
E a Mariana, onde, junto de Dom Silvério, exerceu cargos com excelência exemplar. Vigário-geral de Juiz de Fora, inaugurou a primeira cúria diocesana da cidade. E também professor catedrático e jornalista, colaborador do jornal Diário Mercantil. Nossa, gente! Uma homenagem aos que engrandeceram nossas comunidades. TV Alterosa. Muito mais Minas. Como vimos, ele nasceu em São Domingos da Bocaina, a 7 de fevereiro de 1885. Filho de Manuel Vitório Nardi e de Francisca Cândida de Paula Nardi, agricultores e proprietários de terras nessa região e descendentes de antigos imigrantes paulistas, povoadores da região sul-mineira. Aqui está uma certidão de batismo dele, que minhas filhas conseguiram na Arquidiocese de Mariana. Então, fala, tudo escrito à moda antiga. Certifico que no livro de assuntos de batizados e batizados desta paróquia, a folha 157, verso, acha-se o seguinte: ao 1º de março de 1885, na capela de São Domingos da Bocaina, filial desta matriz de Conceição de Vitipoca, batizei solenemente e pus os santos olhos em Domício, inocente, nascida a 7 de fevereiro do mesmo ano. Quem assina isso aqui é o vigário, Júlio Licuori. Então, São Domingos da Bocaina pertencia à paróquia de Ibitipoca. Batizado ali o menino Domício. Com a transferência de seus pais para Bom Jardim, ainda criança, ele e seus irmãozinhos passaram a frequentar a escola primária local. Foi quando Dom Silvério, o bispo de Mariana, o conheceu e o crismou, convidando-o a ingressar no seminário. Aqui eu peço licença para fazer um pequeno parágrafo e apresentar o Monsenhor Dom Silvério Gomes Pimenta, o bispo. Aqui está o retrato dele. Dom Silvério nasceu em Congonhas. Seus pais eram muito pobres e ele os perdeu aos 4 anos de idade. E então se empregou como caixeiro para ajudar sua mãe a sustentar seus 4 irmãozinhos. Estamos falando de Dom Silvério. Os pais dele se chamavam Antônio Alves Pimenta e Porcina Gomes de Araújo. Quando ele perdeu o pai aos 4 anos de idade, passaram muita necessidade.
E então o padrinho dele, Manuel Alves Pimenta, conseguiu para o menino uma vaga para estudo no Colégio de Congonhas, dos padres lazaristas. Mas este estabelecimento foi fechado em 1855. Como não podia continuar os estudos, ele empregou-se como sapateiro, afiliado de crisma de Dom Viçoso, e era o bispo, lá em Congonhas, naquela ocasião, bispo de Mariana, a qual Congonhas pertencia. Arrumou para ele a matrícula no seminário da cidade. Ali ele entrou aos 14 anos e 2 anos depois já era professor de latim, cadeira que ocupou durante 28 anos. Além do latim, ele foi professor de filosofia e história universal durante 12 anos também. Em 26 de julho de 1890, foi nomeado bispo titular de Câmara e auxiliar de Mariana. Foi sagrado em São Paulo por Dom Pedro Maria de Lacerda, em 31 de agosto de 1890. Ele foi o primeiro bispo sagrado depois da proclamação da República. Desde então, ele começou a escrever suas célebres cartas pastorais. A primeira pastoral traz a data de 24 de novembro de 1890. E a última é a de 10 de fevereiro de 1922. A personalidade literária de Dom Silvério ficou marcado por seus livros e essas cartas pastorais. O santo arcebispo acadêmico da fama de poliglota, conhecedor que era do latim, grego, hebraico, além das línguas vivas que usava corretamente. Publicou poesias em latim. Sua obra maior é A Vida de Dom Viçoso. Como jornalista, Dom Silvério fundou e dirigiu em Mariana O Bom Ladrão, O Viçoso, Dom Viçoso e o São Silvério, periódicos editados sob sua orientação. Os versos latinos, as cartas pastorais e os artigos na imprensa granjearam-lhe fama, sendo comparado ao padre Manuel Bernardes e ao frei Luís de Souza. E foi esse renome que o levou à Academia Brasileira de Letras, sendo o segundo ocupante da cadeira 19, eleita em 30 de outubro de 1919, na sucessão de Alcindo Guanabara, e recebido pelo acadêmico Carlos Dilete, em 28 de maio de 1920.
Aqui eu não vou falar sobre o trabalho do Dom Silvério. Há uma página inteira do Diário Mercantil à disposição no arquivo de Juiz de Fora, que fala sobre o trabalho de Dom Silvério, à disposição de quem precisar ler. Nós estamos falando de Monsenhor Nardi e vamos continuar. Ele foi para o seminário de Mariana a convite de Dom Silvério, que era o bispo. Ali ele fez todos os seus estudos humanísticos. E, nesse mesmo seminário, terminou o curso filosófico, teológico, hermenêutico e jurídico, sendo ordenado sacerdote por Dom Silvério a 4 de abril de 1908. Logo depois, o padre Domício de Paula Nardi foi escolhido entre muitos candidatos para fazer em Roma curso especial de Direito Canônico na Pontifícia Universidade Gregoriana. Isso no ano de 1908 e 1909, era um biênio. Enquanto isso, ele exerceu um curso paroquial em Bom Jardim, minha terra natal, onde promoveu a reconstrução da velha matriz, dotando-a de uma torre estilo colonial. Não, está chegando. Voltando a Roma, foi interno do Pontifício Colégio Latino-Americano durante 4 anos. Deixando o seu retrato na galeria dos ex-alunos. A segunda foto, por favor, Frazão. E recebendo da Magna Universidade Gregoriana os títulos de doutor em cânones e bacharel em dogma. Retrato de formatura dele. Tem que ir para frente. Olha aí, ele jovem, moço, formando-se. Esse é o retrato de formatura de bacharel em dogma e de doutor em cânones, na Pontifícia, não, no Pontifício Colégio Pio Latino-Americano, em Roma. A 30 de agosto de 1917, foi elevado à dignidade de cônego titular do Cabildo Metropolitano e depois a arcipreste. Arcipreste é como se fosse um prefeito de várias paróquias. Durante os anos em que esteve ao lado de Dom Silvério, foi o homem da confiança e da estima do grande prelado. Escolhido por ele como seu testamenteiro e depositário de suas últimas vontades. Ele ficou muito emocionado. Está vendo aí, não? O boletim das damas,
Ele ficou muito emocionado quando deu a última comunhão para Dom Silvério. E ele viu a viva fé daquele bispo velhinho, com que desejo ele recebia os seus lábios e no seu coração Jesus sacramentado. Ele foi, o Monsenhor, o editor exclusivo do Escrínio das Damas do Coração de Jesus. Razão, por favor. Isso não é para gente, né? Eu quero mostrar para vocês aqui. Escrínio das Damas do Sagrado Coração de Jesus. Ele que dirigia esse folheto tem coisas maravilhosas. Acho o folheto que eu marquei uma pergunta. Olha aqui. Nesse escrínio, que esse jornal aqui é ano 10, Mariana, maio de 1915, número 4. Aqui ele fala sobre a felicidade. E ele, então, diz que o orgulho trabalha os homens que não procuram a perfeição, tomando as paixões. Sonham com grandezas frívolas, se apegam aos bens terrestres, estimam as honras e ambicionam a posse de todo mundo. E quando atingem a meta de seus desejos, quando conquistam todas as posições mundanas, o coração pede outro bem. A vontade deseja outro objeto de felicidade. Por tudo, dizia o imperador Severo, elevado das últimas camadas até o trono do César. Por tudo, e vi que tudo de nada serve. Ele também traduziu o livro, traduziu e traduziu e prefaciou a prática da humildade do Papa Leão XIII. Essa prática da humildade é belíssima. São 60 capítulos. Eu vou ler o primeiro. Não, eu vou ler o 9, que eu gostei muito. Por todo estude e atenção, abstente de proferir palavras atrevidas, orgulhosas, e que indiquem preterição de superioridade, como também toda frase estudada e toda a sorte
de gracejos frívolos. Cala sempre tudo aquilo que te pode fazer julgar. Pessoa de espírito e digna de estima dos outros. Em uma palavra, nunca fales de ti sem justo motivo. E nada digas que tenda a procurar-te honra e louvor. Achei isso muito bonito. Tá. Daqui a pouco. O modernismo pedagógico do padre João Ruiz Amado, servo de Jesus, que saiu da ocasião, foi publicado na ocasião, ele traduziu inteirinho do latim e, a pedido do jornal aqui do esporte, como é que chama? O jornal aí. Olha lá, Diário Mercantil. Diário Mercantil está na nossa tela. Ele traduziu especialmente no Diário Mercantil o modernismo pedagógico, um livro sobre como educar na época, valiosíssimo, que o padre Ruiz Amado escreveu em latim. O cônego doutor Domício de Paula Nardi assistiu com todo carinho e veneração profunda os últimos instantes da vida de Dom Silvério. E, como grande orador sacro, ele gostava de falar sobre a Santíssima Eucaristia. Ele nunca deixava de contar essa cena da última comunhão eucarística de Dom Silvério. Ele era também admirador do padre Arnaldo Jansen, que lá de Estil criou as congregações servas do Espírito Santo e os padres que ele espalhou pelo mundo como evangelizadores. Em novembro, não, antes disso, por indicação de Dom Elvésio Gomes de Oliveira, o Monsenhor Nardi foi nomeado administrador e organizador da nova Diocese de Juiz de Fora. Criada naquele mesmo ano de 1924, pela bula Ad Sacrosanti, Apostolatus do Ofício, e foi também nomeado camareiro secreto do Santo Padre Papa Pio XI. Em novembro de 1924, Monsenhor Nardi tomou posse desses altos encargos e inaugurou a primeira cúria diocesana de Juiz de Fora na antiga Rua do Progresso, atual Rua Santos Dumont, número 52, dando conhecimento desse fato a todas as autoridades eclesiásticas, civis e militares da cidade, do Estado e de todo o Brasil. A igreja mais próxima
do edifício em que passou a governar a diocese é a Igreja do Rosário, que foi a sua primeira capela, enquanto a Catedral de Santo Antônio passava por uma completa e rígida remodelação. Os retratos da cidade, da casa dele. Razão, por favor, os retratos da Rua Santo Antônio. Aí nós vimos, na primeira foto, a Rua Santo Antônio, ela termina nesse sobrado que era a casa dele, na Rua Espírito Santo, 695. Era o número desse sobrado. Fechava a Rua Santo Antônio. Na outra foto, nós observamos o planejamento de abertura para ligar a Rua Santo Antônio, está bem demarcada, a Avenida Independência. Então, a casa dele foi demolida. Ele era muito adepto da educação. Sua casa vivia cheia de estudantes. E a muitos ele até concedia hospedagem, contanto que tirassem boas notas. Quando o vigário-geral, Monsenhor Nardi, acumulando seu cargo com as aulas do seminário, assumiu também a paróquia da Catedral. Também no seu paroquiato foi colocado um grande relógio elétrico no centro da catedral. E muitos outros melhoramentos foram introduzidos na paróquia nesse período. E, nessa ocasião, ele foi nomeado professor catedrático do Instituto de Educação desta cidade e teve que acumular os cargos de vigário da paróquia e também permanecer como vigário-geral da diocese. Era dedicado à fé, à cultura e à assistência aos menos favorecidos. Foi o primeiro vigário-geral de Bom Justino e seu verdadeiro sirineu em todas as circunstâncias. Ele viveu na época em que a produção literária do mundo era pré-modernista e modernista. Como escritor e jornalista, nos textos que elaborava, sofreu a influência do tempo, desta nova literatura, cuja preocupação era registrar os desequilíbrios sociais, denunciá-los, questioná-los e propor soluções. Como professor catedrático da Escola Normal Modelo, do Seminário Diocesano e do Colégio São José, lecionando várias matérias, inclusive História da Civilização, reunia sempre seus alunos em debates
sobre assuntos literários e acontecimentos ocorridos, procurando levá-los a refletirem sobre a condição existencial. Dono de vasta e sólida cultura, de uma inteligência brilhantíssima, Monsenhor Nardi era um sacerdote ilustre e professor distinto e erudito, não o era menos jornalista e poeta. No jornalismo se revelaram uma das mais luminosas facetas de seu talento de escola. Colaborou em todos os jornais de Juiz de Fora, não se limitando ao campo religioso, mas se estendeu a assuntos políticos e educacionais, onde sua pena se revelou brilhante e segura. Esse momento. Aqui nós temos uma redação dele que se chama Um Aniversário. Muito bonito esse texto. Ele fala na nossa ânsia de encontrar a felicidade. E quando o ano termina, nós colocamos a nossa ambição no próximo ano. Aqui, no escrínio, ele fala assim: no fim de todos os prazeres, o homem tem sempre a alma ralada de remorso. Os homens. E são obrigados a fazer a mesma confissão que ao célebre L. Velote se dera aquele jovem que nadava em prazeres, riqueza e honra. Todos os prazeres que tenho gozado não valem juntos o mais insignificante dos meus pesares. Só a religião nos pode proporcionar a felicidade. Só ela ensina os meios para adquiri-la, derramando em nossos corações ondas de paz, de verdade e de felicidade. Veremos quanta doçura e quanta felicidade entorna na alma religião. E como é feliz o cristão praticando. E ele assina D de Domício. Nardos. Nardos é a palavra que deu origem ao nome Nardo. É uma essência, um perfume. Quando o doutor Francisco Campos exerceu o cargo de secretário de Educação do Estado de Minas Gerais, teve em Monsenhor Nardi um denodado auxiliar, ao qual recorria sempre por considerá-lo possuidor de notáveis conhecimentos educacionais, capaz de oferecer pareceres e opiniões corretas. Monsenhor Nardi foi, em Juiz de Fora, membro do Conselho Superior de Instrução
do estado de Minas Gerais. Ele fazia também retiro com os padres. Ele reunia os padres. Frazão, você tem uma foto do retrato dele. Retiro. Olha aí, quando o retiro era realizado em Juiz de Fora, eles alugavam, geralmente em férias, o prédio da Academia de Comércio. Aí está uma foto do término de um retiro espiritual. Mas desses retiros não ocorriam sons do de fora. Era no estado de Minas inteiro, sempre em colégios. E num desses colégios, ele notou que a sua urina estava com cor estranha. Terminado o retiro, ele procurou em Juiz de Fora ajuda médica. Foi internado na Santa Casa de Misericórdia, que se chamava Instituto Doutor Vilaça, era o nome da Santa Casa. Ele participou, antes disso, de ver o retrato da inauguração de local. Ele participava de tudo, todos os movimentos e acontecimentos. Aqui está, não está aparecendo aqui. Pode falar. Na inauguração do edifício Sulacap, na Rua Alto, que ele deu a bênção ao prédio, a oração dele foi maravilhosa, está arquivada. No Colégio Estela Matutina, eu também encontrei nas crônicas que as irmãs escreviam diariamente, eu encontrei numa das crônicas do ano de 1922, no lançamento da pedra fundamental, ele fez um pronunciamento limpo, enaltecendo os méritos da congregação da Fé do Espírito Santo no campo do ensino, da educação e da caridade cristã. Essa crônica foi assinada por irmã Gerarda, era assim o nome dela mesma. Falar que dá também lindo. Sempre que ele podia, ele visitava nas suas casas os menos favorecidos pela sorte. E não deixava de assistir ao abrigo Santa Helena. Ali ele devotava grande atenção. Foi capelão daquela casa até o dia de sua morte. Internado por causa de pielonefrite agravada de forte colite, foi muito bem tratado no
no sanatório Doutor de Lázaro, recebendo todos os cuidados médicos e o tratamento elevado que a ciência médica oferecia na ocasião. Veio a falecer no dia 30 de junho de 1940. Seu falecimento comoveu inteiramente o clero brasileiro da luta e encheu de luto toda a diocese de Juiz de Fora, sendo noticiado em vários jornais de diversos estados brasileiros. Eu achei 6 jornais. Não vou lê-los aqui, porque o tempo está se escoando. Mas Jornal do Brasil fala com tristeza que o mundo perde o intelectual capaz de educar gerações. Temos o Diário Mercantil. Faleceu ontem esse ilustre sacerdote, professor e jornalista. Tem também o Satélite. Peraí, o Satélite traz bonito uma crônica. Uma crônica muito bonita, escrito, o Satélite é lá do sul de Minas. Era de Bom Jardim. E ele traz o seguinte, eu tenho isso aqui marcado. Olha, o morto-vivo. Falando sobre a morte dele, descreve a biografia dele e depois, no final, diz assim: era um sacerdote de peregrinos virtudes, filho extremado e grande patriota. Seus feitos jamais serão olvidados. Sua conduta impecável permanecerá na terra como exemplo aos que ficarem. Seu espírito viverá marcante no pensamento daqueles que o conheceram. Do além, será o sentinela avançado a nos conduzir por suas normas edificantes. No culto de sua saudade, será imorredouro, ficando em nossos dias como morto-vivo. A luminosidade de sua inteligência, a magnanimidade de seu coração e a firmeza de seu caráter formarão um astro permanente cujo brilho não se apagará à sombra dos dias idos. Ele se chama Justo, o autor, não, é o pseudônimo dele, Justo. Era um juiz de direito.
escreveu isso no dia 15 de julho de 1940, no jornal O Satélite, número 61. Em janeiro de 1916, a Arquidiocese aqui de Juiz de Fora, através de seu jornal Folha Missionária, ano 6, número 62, página 8, disse que, se hoje nossa igreja encontra-se com uma estrutura tão grande, com 90 paróquias, devemos aos alicerces sólidos colocados zelosamente pelo inovidável Monsenhor Nardim, um dos responsáveis pelo plantio da semente desta vasta arquidiocese, seu primeiro organizador. E eu encerro. Não conheço a poesia. Gostaria de conhecê-la, se ela ainda tem. Eneida Luz da Paixão. Numa revista de Juiz de Fora, chamada Trigo Leal, no dia 1º de novembro de 1940, soneto ao Monsenhor Nardim, em memória, arauto da verdade, a quantos lares, levando a calma, assim levou venturas. Como São Telmo que orienta os mares, foi o guia na terra às criaturas. Viveu a sua vida, toda ela, a bem de preservar a humanidade. Foi como um raio de sol que, na procela, anuncia o acalmar da tempestade. Foi estoico na dor. Sob a humildade, só não pôde ocultar toda a bondade de que era feito raro coração. Se todo o bem que fez pelo Ensurdina, olhando o céu, a estrela pequenina, me pede para ele uma oração. Ele faleceu, então, está aí o retrato da missa de corpo presente, razão, celebrada pelo Dom Justino José de Santana. E eu encerro a minha palestra com esse professor, jornalista e poeta que está sepultado no cemitério municipal de Juiz de Fora. Muito obrigada. Muito bem, Angelina. É muito bom ver um trabalho de pesquisa que busca as fontes primárias e traz essas fontes para o momento nos mostrar. Eu fiquei encantada. Eu quero ler todos esses textos dos jornais. Eu notei algumas coisas que eu achei muito importante para a nossa pesquisa, né, Leila? História literária de Juiz de Fora. Alguém que diz que todos os prazeres, eu gostei de você ter destacado no texto sobre a felicidade, todos os prazeres que tenho gozado não valem juntos, mais insignificante dos meus pesares, no Jornal de Mariana. E saber que nós estamos trabalhando aqui, mostrando um tradutor, alguém de experiência internacional, tanto do latim para português, um poeta. Eu queria ouvir
mais versos, além das suas crônicas, além dos seus textos, porque ele deve ter, eu não conheço, se você puder nos disponibilizar, ele deve ter uma verve poética de uma profundidade imensa, não é? Então, eu gostei muito. E eu queria dedicar a você uma fala da nossa querida irmã Glaé, quando ela diz quem é essa Angelina que vocês acabaram de ouvir. Ela diz assim, olha, Angelina dos anjos mensagem, encantada menina que traz para muitos o dom da coragem, do amor, da ternura e da paz. O que eu li aqui no chat, todos agradecendo a você pela oportunidade, e vamos abrir para quem queira falar, e se ninguém quiser falar, porque estamos já com 20 horas e 5 minutos, eu retorno para a nossa presidente para fecharmos esse ciclo, não sem antes eu agradecer penhoradamente a esses muitos amigos que nós criamos aqui durante as noites de quintas-feiras. Parabéns, querida, parabéns a todos. Com você, Ceci, levantou a mão. Está sem som, Ceci, sem som. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Angelina por essa brilhante palestra, foi importantíssima para nós. Eu acho que muito poucas pessoas provavelmente conheceram ou já tomaram conhecimento da obra do Monsenhor Nardi. Então, foi importantíssimo você ter vindo enriquecer os conhecimentos dos participantes das atividades da Academia Gesforana de Letras. Como sempre, Angelina, você é realmente uma pessoa brilhante e é muito importante nos nossos quadros. Eu não retornarei para fechar, porque geralmente eu uso, quando eu falo logo após a fala do orador, eu já aproveito para encerrar. Para encerrar, não, para deixar em aberto, já para dar o meu boa noite, né? Quem quiser se manifestar, fique à vontade. E aproveito para fazer um lembrete aí, Tadeu, não esqueça de aproveitar o momento e falar sobre a oficina de trovas, que vai começar brevemente. Boa noite a todos, muito obrigada e espero encontrá-los agora no segundo semestre com o 5º ciclo de palestras literárias da Academia Gesforana de Letras. Muito obrigada. Obrigada, Ceci. Nós falamos no início, antes de começar a palestra, sobre a oficina de trova, mas eu acho oportuno ser retomado, e lembrar que estão inscritos para falar o Piscinini e o Tadeu. Talvez, como réplica ao seu chamado, deva o Tadeu falar primeiro sobre a oficina. A posteriori, nosso querido Piscinini. Tadeu, com você. Bom, não posso falar nada sem antes cumprimentar a Angelina por essa belíssima apresentação, por essa riqueza de documentação que ela nos trouxe, né? Ela não só apresentou o homenageado, como trouxe aí um vasto material, realmente trabalho de pesquisa, e que eu gostaria de um dia você pudesse fazer lá no nosso Instituto Histórico e Geográfico, que teria um tempo maior, né, e presencial para apresentar. Vamos tentar agendar isso lá, porque, como a maioria aqui, é um personagem pouco conhecido, né? E acredito que seria interessante ele ganhar voz e reconhecimento através da sua parente, né, Angelina? Motivo de orgulho para mim, Tadeu, levar ao conhecimento do Instituto Geográfico e Histórico, e é uma casa de renome. Eu fico muito lisonjeada, estou à disposição. Muito obrigada. Tá, ok. E aproveitando o convite da Ceci aí, falar da nossa oficina, a gente falou rapidamente no início, tinha poucas pessoas,
agora tem um pouquinho mais, e para falar que a gente, de hoje, exatamente de hoje, há 2 semanas, a gente inicia a nossa oficina de trovas presencial na sede da JL, e ainda temos algumas vagas, e os interessados aí podem entrar em contato comigo diretamente ou com qualquer outro acadêmico aí da JL que encaminhará aí a questão. Então, todos convidadíssimos. A querida Angelina estará conosco lá, é uma das 15 inscritas que nós temos até agora. Então, um abraço a todos e uma boa noite. Parabéns, Tadeu. Nós falamos também da oficina de amanhã, da inclusão, que a JL também está organizando. Nós falamos início, vamos retomar e reforçar, às 19 horas, o importante, oficina. A JL desponta cada vez mais como esse baluarte da cultura na cidade. Vocês viram que a Angelina trouxe não só um autor, ela trouxe a história de Juiz de Fora acontecendo, a história da nossa literatura acontecendo. Muito obrigada, Angelina. Com vocês, Piscinini. Você está sem som, Piscinini? Sem som. Sem som. Boa noite a todos. Estão me ouvindo agora? Então, Parabéns a Ceci pelo trabalho que vem desempenhando. Parabéns a Marisa. Em particular, a minha querida e prezada Angelina. Angelina, é com muito prazer que eu conheci o Monsenhor. Porque eu tinha lhe dito que sempre que eu vou para a aula, eu me preparo para a aula, eu estudo. E falei contigo que eu não tinha encontrado na minha área de trabalho, que justamente você a demonstrou, dados do Monsenhor. Olha, eu trabalhei e trabalho ainda, tanto na Santa Casa, quanto no Abrigo Santa Helena e na Arquidiocese. E você me trouxe uns dados fabulosos. Você foi detalhista, foi tranquila, revelou o seu poder de precisar e de chamar a atenção de todos que te ouviram. Fico muito contente e te agradeço uma vez mais o presente que você me enviou. Aquele livro maravilhoso. Muito obrigado, Angelina. Espero um dia poder estar pessoalmente com você, porque a sua fala foi uma fala assim carinhosa, de quem conhecia, e eu acredito que não o conheceu, mas que a sua pesquisa o demonstrou de grande valor. O Monsenhor foi um verdadeiro líder social, líder poético e, acima de tudo, um grande historiador. Ele deixou muitos dados que serão úteis para a história de Juiz de Fora. Parabéns. Posso lhe dar um beijo carinhoso na testa, porque você é fabulosa. Eu já gostava de você, agora gosto muito mais. Doutor Piscinini, os que te amam somos nós. Sua inteligência, sua dedicação, sua arte. O senhor é um dos nossos líderes. Eu devolvo beijo no seu coração. Que Deus o abençoe, doutor Piscinini. Muito obrigada, viu? Fiquei muito honrada. Obrigada. Então, eu quero agradecer, os depoimentos foram lindos. Eu quero agradecer a todos pela participação, pelos comentários tão bons que estão no chat. Né? Os nossos colegas todos reconheceram o valor do resgate, da ressignificação que você fez essa noite, e lembrar que assim continua a nossa academia. A JL tem esse perfil de pesquisador, de professores de literatura, de pedagogia,
várias áreas, né, de literatura brasileira, inglesa, e que seja de latim, assim vai, de bioquímica, não sei o que mais, mas só sei dizer que a nossa academia brilhou mais uma vez. Obrigada, Angelina.